Você vai ver agora o terceiro episódio da série sobre Estação de Monta, produzida pela Kylie Rodrigues, que fala aí sobre a importância da alimentação adequada das vacas e touros no período de reprodução, com destaque para as alternativas do produtor para enfrentar esse período de estiagem, quando a alimentação dos animais precisa ser complementada. Acompanhe aí, tem muita informação importante. Nesta terceira parte do especial sobre estação de monta, o assunto é a alimentação das matrizes e dos reprodutores. O meu convidado é o Rodrigo Gomes, pesquisador da Embrapa Gado de Corte. Nós estamos aqui na unidade, localizada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com esse cenário todo especial. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco do Canal do Boi. Eu que agradeço, Kylie, sempre à disposição de vocês. Rodrigo, como que funciona? O produtor, ele tem que seguir uma dieta, tem uma regra para alimentar essas matrizes e reprodutores neste período de estação de monta? O ideal, Kylie, é que chegue nessa estação de nascimento, né? A gente está na estação de nascimento, logo vem a estação de monta, algumas propriedades já estão iniciando sua estação de monta agora em setembro, né? O ideal é que a vacada, ela pare já com uma condição corporal boa. Esse é o ideal. Nem né? muito magra, nem muito gorda. magra, nem muito gorda, né? Porque o que acontece é que se a vacada ela pare magra, né, ela vai perder condição corporal, ela não tem como. A vaca ela se doa para produzir leite para o bezerro, né? E ela vai perder condição corporal, vai ficar magra e isso vai refletir depois na sua reprodução, tá? Bom, então assim, toda a preparação ela deve ser feita antes para garantir que realmente ela chegue nessa estação de nascimento numa condição corporal melhor. Tá? Mas a gente sabe, né, a estiagem que a gente vem tendo esse ano teve, os anos passados também teve, né, que a condição das pastagens não está muito boa. Então o produtor ele pode lançar mão de algumas estratégias, né, de suplementação, né, suplementação com volumoso, como feno, silagem, se ele tiver na propriedade, ou mesmo a suplementação concentrada, suplementação proteica, que é uma das principais agora no período seco mesmo, né. Rodrigo, essas estratégias são tanto para vaca como para touro. Para os reprodutores também é necessário a gente ter uma atenção especial para eles, tá? Garantir uma boa condição física dos touros no início da estação de monta, isso é necessário. A gente, por exemplo, tem casos aqui na Embrapa que tem touros que perdem lá 30, 40 quilos durante a estação de monta, porque há um esforço físico desses reprodutores, né? Então é importante que eles cheguem com uma boa condição na estação de monta. E o maior cuidado é referente àqueles touros novos que foram recém-adquiridos, né? A gente está numa época de leilões bastante frequentes, né? A gente passou aí ao longo desses últimos meses com bastante leilões, então são touros novos que estavam sendo preparados muitas vezes em regime de confinamento. Então se eles encontram uma situação de pastagem muito ruim, sem suplementação, eles caem muito de condição corporal. Então é ideal que o produtor também tenha uma atenção a esses touros, coloque numa pastagem de melhor qualidade, faça uma suplementação proteica antes, como se fosse uma adaptação antes de iniciar a estação de monta. Normalmente a gente recomenda que os reprodutores sejam adquiridos com pelo menos 60 dias antes da estação de monta, para que eles realmente façam a aclimatação dentro da propriedade, né, a socialização com o rebanho que eles vão trabalhar. Rodrigo, falamos da seca, né? Essa seca aí de 3 anos que tem afetado o Brasil todo. Isso impacta na estação de monta? Tem como falar isso? Sim, o que acontece é que normalmente as propriedades elas organizam o início da sua estação de monta de acordo com o regime de chuvas, porque começa a chover, as pastagens começam a ficar com uma melhor qualidade nutricional, né? Começa a rebrotar, né? Tem mais pasto verde, e aí a tendência é que também a vacada começa a melhorar a sua condição corporal, e aí se inicia a estação de monta. O problema da estiagem, é o que a gente vem vivendo nesses últimos anos, né? São estiagens mais longas, né? Então o início das chuvas está se atrasando cada vez mais, ou mesmo elas estão mais irregulares agora durante a primavera, e a estação de monta ela acaba se alongando, sendo colocada lá para, às vezes a propriedade iniciava em outubro, começa a colocar o início da estação para novembro, para dezembro, e isso também
vai colocando mais tarde a estação de nascimento. Os bezerros começam a nascer mais tarde, né? E a gente sabe que os melhores bezerros são os bezerros do cedo, aqueles nascidos em julho, em agosto, em setembro. Então isso afeta também, acaba afetando a produtividade da fazenda como um todo, né? Então o ideal é que a estação de monta, a propriedade ela se encaixe, estabeleça um período de estação de monta e que consiga repetir isso ao longo dos anos, mas claro, para isso ela tem que se organizar do ponto de vista nutricional também, para encarar uma seca como essa, né? Tendo lá uma reserva de volumoso, uma reserva de pasto, para que realmente a vacada consiga ter uma condição corporal boa, principalmente durante a parição. Obrigada, Rodrigo, pelas suas orientações. Informações importantes sobre o tema estação de monta. De Campo Grande, Kaile Rodrigues.